A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Esse que vos fala é o irmão Fábio Barbosa Santos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do canal Sertão City. E dessa feita nós queremos aqui trazer um estudo baseado mais uma vez em Apocalipse. Vale a pena lembrar que você nos ajuda se você puder se inscrever e dar o seu like após você ter gostado do vídeo. Nós também temos alguns outros estudos apocalípticos no nosso canal. Estamos falando ali sobre a questão do Armagedon, da construção do templo. Então, se você quiser nos seguir, quiser assistir esses vídeos, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que Deus tem algo da parte dele para vocês, tá bom? Então, vamos aqui ler os nossos textos, que aqui nós estamos, e trazer os nossos estudos. É muito comum nos dias de hoje nós observarmos que muitas pessoas, mesmo estando dentro da igreja, eles ficam com dúvidas a respeito dos acontecimentos apocalípticos, porque existem muitas coisas que realmente nós observamos e vemos que serão necessários muitos componentes para que as profecias se cumpram. E esse vídeo eu trago para você entender que realmente tudo está no controle de Deus, tudo já está preparado. Da maneira a qual o inimigo ele tem trabalhado, Deus também ele tem trabalhado para que a sua palavra se cumpra na vida do seu povo e diante de tudo aquilo que vai acontecer na terra. Algumas pessoas acreditam, quando falam do Armagedon, vai ser muita gente, mas vai ter gente suficiente para que aquilo aconteça. A reconstrução do templo vai ter condições suficientes, não só condições humanas, mas condições geográficas, porque a palavra de Deus ela vai se cumprir. Então nós queremos aqui ler em Apocalipse, no livro de Apocalipse. Você, se puder, pegue sua Bíblia, que é interessante que você leia também e acompanhe. Apocalipse capítulo 19, versículo 17 e 18, que diz assim: E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Glória a Deus para todos sempre. Então, tudo já está preparado, meus amigos, nos mínimos detalhes, né? Após esses eventos, eles são eventos que, nesse momento aqui, é o evento justamente do Armagedon, né? A guerra do Armagedon, a guerra do Meguido, após ela ser deflagrada, e que o Senhor, ele consumar tudo aquilo que ele tem que consumar através da sua palavra, diante das nações ímpias, diante do povo que vem contra ele. Então, essa mortandade que aqui é relatada, ela é após justamente essa é a guerra de Armagedon. Essa é a guerra do período do Armagedon, após a batalha de Meguido. Não vamos confundir essa batalha daqui, porque a Bíblia declara também lá em Ezequiel capítulo 39, versículo 11 e 12, que ele fala também que existirá lá uma sangrenta batalha. Só que essa sangrenta batalha ela acontecerá no período dos 7 anos da tribulação e grande tribulação. Só que essa primeira batalha de Gog, de Magog, como fala lá Ezequiel, essa batalha ela acontecerá possivelmente entre o final da tribulação e da grande tribulação. E alguém pensa, mas a Bíblia declara que são 7 meses, né? São 7 meses o período para que os corpos sejam juntos. Mas existirá, depois desses 7 meses, tempo suficientemente entre os 7 anos para que ainda seja deflagrada o juízo de Deus e ainda aconteça a guerra do Meguido, né? O mundo hoje contém aproximadamente 8 bilhões de pessoas, né? Dessas 8 bilhões de pessoas, aproximadamente 2,2 bilhões de pessoas são cristãos, para tirar aí as seitas, as seitas, o catolicismo e os protestantes. E protestantes que são que existem as seitas protestantes e aqueles que nós sabemos que são igrejas enquadradas na palavra de Deus. Glória a Deus para todos sempre. Então, essa primeira guerra, esse primeiro momento aí de Gog e Magog, que é descrito lá em Ezequiel,
essa guerra ela será deflagrada nesse período, para que depois essa outra aqui que nós lemos, que é a guerra de Meguido, que também será as aves do céu. Existe uma diferença entre a guerra de Gog e de Magog e essa daqui do Meguido. Por quê? Lá, se você for ler o texto de Ezequiel, você vai ver que são aves do céu e animais selvagens. E aqui só são aves do céu. Glória a Deus para todos sempre. Então, essas coisas elas já estão minimamente preparadas pelo nosso Deus. E às vezes as pessoas, quando observam isso, imaginam que não existe a possibilidade de tantas aves de acontecer isso. E eu, embasado na Bíblia e crendo na Bíblia, e buscando fatos e buscando argumentos, eu já te digo que sim, que isso existe possibilidade sim de acontecer. E aquelas coisas que a gente hoje não conseguir ver nos nossos olhos que vão acontecer, pode ter certeza que para que a palavra se cumpra, a Bíblia se cumpra cabalmente, Deus, Jesus Cristo, Ele irá fazer existir para que a sua palavra se cumpra. Glória a Deus. Então, Deus mostra o seu poder de todas as maneiras, né? Seja literalmente, seja figuradamente, né, alegoricamente, mas Deus vai fazer cumprir aquilo que está descrito em Apocalipse. Se cumprirá de maneira cabal, que nos orienta a cada dia mais a seguir a Ele e acreditar nele, a partir do momento que a gente lê a palavra de Deus. Então, nessa guerra, foi pisado, o lagar do vinho foi esmagado, né? O lagar do vinho foi pisoteado, foi amassado, foi trucidado, ele foi reduzido em pedaços. Então, para que esse lagar, que ele seja trucidado, que ele seja pisado dessa maneira, realmente a guerra e a carnificina foi muito grande, né? E a Bíblia declara que mais na frente, no Apocalipse capítulo 19, 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então esse outro versículo também nos dá noção a respeito daquelas pessoas que não estarão na guerra, propriamente na guerra de Meguido, na guerra do Armagedon, mas que essas pessoas também serão exterminadas por Jesus Cristo, porque eles são contrários às leis de Deus, porque eles são seguidores da besta, do anticristo e falso profeta, são seguidores do Satanás, e eles também serão mortos. A Bíblia declara aqui, campo de batalha, em 19:18, Armagedon, e a Bíblia declara aqui, os demais, aqueles que sobraram em todo mundo, aqueles que não puderam ir para a guerra, mas eles são adeptos do inimigo. E aí Deus está, Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, está fazendo a limpeza do mundo para que venha a nós o teu reino, para que o milênio seja apresentado à humanidade. Então Deus faz todas as coisas perfeitas. E o que é interessante disso tudo é que a Bíblia declara que vinde todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. E o outro diz, e os demais foram mortos com a espada que saiu da boca que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Capítulo 18, capítulo 21. O que eu quero trazer para os irmãos também, além da palavra de Deus lida, quero trazer para os irmãos um estudo mostrando que já existe possibilidade sim de que as aves do céu, que já existem hoje, que elas façam essa limpeza dessa carnificina, que elas façam essa limpeza dos mortos. Glória a Deus para todos sempre. Então essa guerra não é a guerra de Gog e de Magog, essa aqui é a guerra de Meguido. Tem a aparência porque fala sobre as aves, que as aves do céu vão se fartar, mas a outra guerra, não sei o motivo, que vai ter 7 meses para ser juntado todos os seus corpos. Essa aqui fala de uma maneira imediata. E eu vou mostrar para vocês, amparado na Bíblia e amparado no estudo que nós temos hoje, nas informações que nós temos hoje, que já existe a possibilidade que realmente isso tudo aconteça. Glória a Deus para todos sempre, né? A quantidade de pássaros hoje existentes no mundo são até uma média de 430 bilhões de pássaros para 8 bilhões de pessoas. Glória a Deus para todos sempre. Então, essa quantidade toda de pássaros que existem, os estudiosos afirmam que existem de 150 bilhões a 430 bilhões
de espécies, de tipos de pássaros, sejam eles aqueles que voam mais alto, sejam os mais pesados, mas que existe essa quantidade possivelmente já na Terra. Glória a Deus para todo sempre. Então, quando isso acontecer, essa quantidade de pássaro que já existe, é muito fácil de que esses pássaros deem conta desse banquete, como a Bíblia diz, de corpos lá. Por quê? Primeiramente, quando acontecer a guerra de Meguido, a população da Terra, que hoje é de 8 bilhões de pessoas, aí nós tiramos 8 bilhões de pessoas, mais de 8 bilhões de pessoas, vamos ter os arrebatados. Os arrebatados que 2,2 bilhões de pessoas são cristãos. Se nós, sem querermos ser santarrões, nem que sem querer colocar ninguém no inferno, nós imaginamos que pelo menos a metade dessas pessoas estarão sendo arrebatadas para que são igreja verdadeira. Vamos colocar 1,5 bilhões de pessoas que estão subindo. E aí fica mais 6,5 bilhões de pessoas na Terra, fora as que vão nascer nesse período que a Bíblia diz, ai das grávidas, para que aconteça todas essas guerras, para que sejam mortas todas essas pessoas. E dentre esses 6,5 bilhões de pessoas que estão na Terra vivos, ainda existirão os rabiscos, aqueles que serão salvos. E aí nós não podemos de maneira nenhuma quantificar, mas aí quantificaremos aqueles que ficaram, que eram cristãos nominais, 1,5 bilhões, mais os que serão salvos. Podemos aí colocar essas pessoas e que possivelmente, pelo que a Bíblia declara, estarão sendo mortos por amor à palavra de Deus, porque não subiram no arrebatamento, mas agora estavam sendo, de uma certa forma, sacrificados. Glória a Deus para todo sempre. Então, para que isso aconteça, nós tendo 430 bilhões de árvores no mundo, e só existe apenas 8 bilhões de pessoas, pouco mais de 8 bilhões de pessoas, então, essas aves, para que, se digamos que uma árvore dessa, que ela coma 500 gramas de carne, se ela comer aproximadamente 500 gramas de carne em cada árvore dessa, nós sabemos que temos aves menores e que temos aves maiores, né? Isso aí é uma realidade. Mas se nós fizermos aí uma conta dessas aves, temos uma arpia que come uma média de 800 gramas de carne. Temos que são aves necrófagas, aves que comem restos de decomposição ou que comem seres vivos, seres mortos. Temos o marambu, que é uma ave africana, que ela pode comer até 2 quilos de carne por dia. Temos os abutres, que eles podem comer, os abutres, aí a média abutres e águia, até 500 gramas a 1 quilo de carne desses restos mortais por dia eles podem comer. Então, com essa população de 2.180 bilhões de cristãos, subentendido, né? E dos que vão sobrar, se nós colocamos a metade, como aqui já nós falamos, já tem uma sobra muito grande aí, uma média de 6 bilhões, 6,5 bilhões de pessoas que ainda estarão aí para sofrer nessas guerras, para sofrer nesse momento. Glória a Deus para todos sempre. E uma guerra é diferente da outra. A guerra de Gog e de Magog vai ser deflagrada no Apocalipse, mas a guerra de Meguido já é outra guerra que antecede o reino milenial. Glória a Deus para todos sempre. E aí nós observamos que, pegando essas árvores, uma média aí de águias e abutres, 150 aves, elas podem comer, olhe bem, 150 dessas aves que comem em média de 500 a 1 quilo, 150 aves dessa, elas têm condição de eliminar toda a carne de um corpo de média de 75 quilos, deixar só os ossos. São 150 aves para eliminar a carne de um corpo, comendo o que eles comem por dia, para um corpo de 74 quilos. Então, 14% do corpo humano viram ossos.
Então ficam 11 quilos a menos, e essas aves consumirão 64 quilos de cada pessoa de 75 quilos. Seria necessário apenas 128 aves desse porte para que cada pessoa morta na guerra, de menos da metade da população, com certeza, nesse período. Pois as guerras, as pestilências, elas serão muitas, e elas estarão aí assolando. E o derramamento das taças de Deus, as aberturas de selo, tudo isso diante da humanidade, para mostrar ao povo que Deus era o Todo-Poderoso e que Jesus Cristo era o Messias. Glória a Deus para todos sempre. Então, 384 bilhões de árvores, se o Armagedon, a guerra do Armagedon, fosse hoje, com esses cálculos aproximadamente. Então, isso é para trazer uma clareza que já existe possibilidade disso acontecer. Não estou aqui sendo dogmático e dizendo que vai ser dessa maneira, mas estou aqui dizendo para aqueles que estão na igreja, aqueles que estão fora da igreja, que existe a total possibilidade disso acontecer, como a Bíblia descreve. Então, 384 bilhões de aves dariam conta de fazer essa limpeza em todo o mundo, sabendo que existem aproximadamente 430 bilhões, sabendo também que essas aves elas estarão juntas no Vale de Meguido, diante de todas as nações que foram contra Israel, e a Bíblia declara no capítulo 19, 21, que o restante que sobrar serão mortos também por Jesus, e que as aves se fartarão deles também em todo o mundo. Então, 384 bilhões de aves conseguem fazer essa limpeza na terra. E aí, o que eu mostro com isso é que o nosso Deus é grande, é que o nosso Deus é perfeito, é que a Bíblia não existe nada que cause engano, na Bíblia Sagrada não existe nada de absurdo, e aquilo que a mente humana não consegue imaginar, pode ter certeza, para a palavra se cumprir, Deus estará fazendo. Tenha certeza disso. Você que é santo, que é crente, se santifique mais. Você que não conhece ainda a palavra de Deus, busque a Deus, porque ora vem Senhor Jesus, a igreja será arrebatada, a igreja subirá nos ares, e enquanto as bodas do Cordeiro estão lá sendo servida para a sua igreja, a terra estará entrando num colapso, a terra estará sofrendo, a população da terra estará sofrendo muito. E quero te dizer, sem fazer nenhum amedrontamento, sem fazer nenhum alarde, nenhum terrorismo espiritual, aceita Jesus enquanto é tempo. E se você é crente, creia mais. Tenha certeza, porque tudo está sendo preparado nos mínimos detalhes. Deus não erra casa, Deus não erra o nome da pessoa, Deus não erra lugar. Ele sabe, conhece todas as coisas. Assim como existe total preparação para que isso aconteça no dia e na hora certa, também Deus tem preparado salvação para você, ainda que não é crente. E Deus tem dado refrigério, tem dado fortaleza para você que é crente. Glória a Deus para todos sempre. Então, quando lerem esse versículo, se lembrem que hoje, se acontecer a guerra de Meguido, já existe aves suficientes para comerem os corpos e fazer a limpeza na terra, para que isso seja cumprido cabalmente, totalmente, como a Bíblia nos descreve. Glória a Deus para todos sempre. Se inscreva no canal, comente, dê o like assim que puder. Fábio Barbosa Santos, canal Sertão City 78 SI. Glória a Deus. Ora vem Senhor Jesus. Jesus virá breve e irá levar a sua igreja para as bodas do Cordeiro. Glória a Deus.